Eric Hill é um dos canais de exploração urbana mais populares no YouTube, apresentando filmagens brutas das visitas do youtuber Chris Hill a muitos dos prédios abandonados mais extremos nos Estados Unidos. De hospitais psiquiátricos abandonados a instalações militares desativadas, Chris explora tudo, mas, especificamente, lugares que até mesmo os exploradores mais ousados não visitariam, pelo menos não à noite e sozinhos, como Chris sempre faz. Em janeiro de 2023, ele enviou imagens de sua visita à agora abandonada Paul Revere Elementary School, em Cleveland. Após quase um século de uso, a escola foi permanentemente fechada em 2015 devido à queda no número de matrículas. Embora supostamente haja planos para transformar o prédio abandonado em um conjunto habitacional, em 2024, a Paul Revere Elementary ainda está abandonada e em péssimo estado. Desde o momento em que Chris entra, fica bem claro que o lugar não é usado há anos e que foi severamente danificado pelos elementos, por vândalos e pela passagem do tempo. Os andares inferiores estão todos alagados, as paredes estão descascando, a estrutura não parece muito sólida e há ferrugem, papéis aleatórios, livros e todo tipo de entulho espalhado. Durante o vídeo, é possível ver mensagens escritas com giz aparentemente fresco em alguns dos quadros brancos, confirmando que pessoas estiveram no prédio recentemente. Essa foi, na verdade, a segunda visita de Chris a Paul Revere Elementary. Quando ele publicou imagens de sua visita em março de 2022, várias pessoas nos comentários mencionaram que haviam sido estudantes ou professores da escola e falaram sobre como era incrivelmente triste ver a escola querida da infância arruinada pelo abandono e pela falta de manutenção. Pouco depois de 10 minutos de exploração, é possível ouvir algum tipo de som de farfalhar e outros ruídos estranhos vindo de algum lugar dentro da escola. Quando Chris vira um corredor no hall, a lanterna de outra pessoa pode ser vista brilhando no fim do corredor. Parece ser apenas uma pessoa, que provavelmente era outro explorador urbano ou um morador de rua. Ainda assim, à 1 da manhã, em um prédio abandonado, obviamente é melhor evitar chamar atenção para si, especialmente quando você não sabe quais são as intenções da outra pessoa. É por isso que Chris decidiu correr em vez de anunciar-se, certificando-se de andar na direção oposta para evitar encontrar alguém. Ele então segue para a biblioteca e explora o restante dos andares superiores. Quando entra no banheiro do último andar, ele tem outro encontro. Somebody's in there. Scared the out of me. No fundo do banheiro, o que parece ser a silhueta de um humano pode ser visto parado, completamente imóvel. Após o choque inicial do encontro, Chris saca sua arma e volta para dentro para confrontar o homem. Hello. What the Oh, it's a f***ing toy. Oh my god, that scared the out of me.
Acontece que a silhueta era na verdade um manequim assustador que alguém provavelmente colocou para espantar visitantes. O mais estranho é que, mesmo que não fosse possível saber por quanto tempo o manequim estava lá antes das imagens serem gravadas, por algum motivo ele caiu para frente, exatamente no momento em que Chris o viu. A explicação mais provável é que tenha sido pelo som das ondas batendo na parede. A maioria das pessoas teria ido embora assim que visse o manequim, mas Chris continuou explorando o resto da escola, aparentemente sem se abalar com a experiência assustadora pela qual acabou de passar, embora não seja antes de verificar todo o restante do banheiro. Infelizmente, algumas das salas na escola estavam cheias de livros, quadros brancos e outros materiais perfeitamente utilizáveis, que poderiam ter sido doados para outra escola antes do prédio ser abandonado, mas ninguém se importou o suficiente para levá-los. Cerca de meia hora depois da visita, Chris sobe até o telhado, o que por si só já é bem arriscado. Mesmo que você não se importe de ser pego pela polícia, ainda há um risco muito alto do telhado desabar, especialmente considerando o estado do prédio quando as imagens foram gravadas. Felizmente, ele conseguiu descer com segurança, mas foi nesse momento que um barulho estranho pôde ser ouvido vindo de outra ponta de um dos corredores. Safe is still here. Wonder what's in it. Enquanto Chris explora uma das salas, um uivado estranho pode ser ouvido à distância, e quando ele levanta a câmera, é possível ver claramente uma sombra se movendo atrás da porta no outro lado da sala. Nesse ponto, fica bem claro que não apenas há várias outras pessoas no prédio com ele, mas agora ele possivelmente está sendo seguido. Mais uma vez, Chris saca sua arma e se prepara para o encontro, mas não encontra ninguém em nenhum dos cômodos. Depois disso, ele admite que está pronto para encerrar a noite e decide ir para casa, mas não antes deste encontro final. This place is weird as hell. Oh, here it is. This place is crazy. I remember the last time I explored it. Hello? Hello? What? Okay, I know I heard somebody coming down these stairs. I'm out. Enquanto Chris tenta encontrar a saída da escola, o som de passos pode ser claramente ouvido na escada diretamente acima da cabeça de Chris. Mas, depois de subir correndo e chamar para ver se alguém responde, ninguém o responde. Felizmente, ele conseguiu sair sem ferimentos e continuou enviando vídeos de suas visitas a lugares abandonados com bastante frequência. Holton Avenue é uma rua abandonada e notoriamente assustadora em Cleveland, Ohio. Em 1913, a primeira igreja batista húngara foi construída nessa rua, mas acabou caindo em desuso e foi deixada abandonada, assim como os outros prédios da rua. Em abril de 2016, o corpo de uma mulher chamada Jessica Coleman foi encontrado ali, depois que ela desapareceu, mas infelizmente, seu agressor nunca foi encontrado. Em julho de 2023, Chris Hill foi ao local para gravar imagens da igreja abandonada e do resto dos prédios da rua. Do grafite perturbador ao vidro quebrado e paredes descascadas, a igreja checa todas as características de um prédio abandonado assustador. Enquanto explora o porão, Chris encontra sinais de que alguém esteve lá antes, incluindo um boneco de ação do Melvin, a girafa de Madagascar, que ele menciona não lembrar de ter visto na visita anterior. Sabendo que frequentemente não está sozinho durante suas explorações, Chris configurou várias câmeras pela igreja. Cerca de 10 minutos depois do início da exploração, uma das câmeras no andar de cima captura algo bem assustador. It's weird. What's upstairs? Obviamente, portas não se fecham sozinhas, e como não estava particularmente ventando naquela noite, é claro que alguém estava na igreja com Chris. Após procurar por um tempo sem encontrar ninguém, Chris decide voltar para fora e explorar os outros prédios da Holton Avenue. Se a igreja já estava em um estado deplorável, algumas casas estavam ainda piores, parecendo que poderiam desabar a qualquer momento. Cerca de meia hora depois, ele decide explorar uma das casas mais dilapidadas do quarteirão. Enquanto estava no porão, a exploração se torna assustadora. It actually looks like it's just underneath the house. It's not really a basement. Still creepy.
sorry. I didn't know nobody lived there. It smelled like I knew somebody was in there. Enquanto explora o porão, um som pode ser ouvido do andar térreo, e quando ele sobe para investigar, uma pessoa puxa a cortina, pedindo desculpas imediatamente. Chris corre de volta para a rua e percebe que, apesar do estado horrível da casa supostamente abandonada, havia alguém morando ali com eletricidade. Claramente, a maioria, se não todos os prédios abandonados no quarteirão, estavam abrigando pessoas que não queriam que ele estivesse lá, algo que ele não tinha encontrado na primeira visita. Depois dessa descoberta, Chris decide encerrar a exploração naquela noite. O canal The Proper People é um canal de exploração urbana administrado por Brian e Michael, dois amigos que viajam pelo mundo em busca de prédios abandonados. Nos últimos 10 anos, desde que o canal começou, Brian e Michael construíram uma reputação de confiabilidade, enviando apenas filmagens genuínas de suas explorações. Isso é notável em um nicho do YouTube frequentemente cheio de vídeos falsos de pessoas tentando ganhar notoriedade rapidamente. The Proper People tornou-se um dos canais mais confiáveis no espaço de exploração urbana. Eles ganharam fama explorando lugares realmente interessantes em vez de fingir encontros assustadores ou qualquer outra coisa semelhante. Em 2016, eles enviaram um vídeo de sua visita noturna ao Jensen Center, em Northport, Alabama, frequentemente chamado de Old Bryce Hospital. De 1939 a 1977, o Jensen Center abrigou centenas de pacientes psiquiátricos e adquiriu a reputação de tratar seus pacientes de forma bastante severa. Frequentemente chamado de o prédio mais assustador do Alabama, o Old Bryce foi fechado no final dos anos 70. Quando Michael e Brian chegam ao local por carro, não parece haver ninguém por perto. Depois de circular um pouco pelo terreno, os dois saem do veículo para começar a exploração, decidindo começar pelo porão. Após mais de 4 décadas de abandono, todo o complexo está quase completamente destruído. Algumas paredes estão completamente cobertas de grafite, enquanto outras nem existem mais. Devido ao estado de deterioração do Jensen Center, sempre há o risco de a estrutura desabar e prender Brian e Michael dentro. Ao subirem as escadas para explorar um andar superior, fica claro que uma estrutura instável é o menor dos problemas. Whoa, look at this. Look at this staircase out here. Oh. What? There's somebody there. No way. Yes, see their light. They're out there. I swear on my life. Right there. I hear him. Should I say hello? Yeah. There's somebody out there. Let's go back to the car. This way. If it's somebody wanting to talk to us. Let's go to the car now. Oh yeah. Enquanto a câmera se move para a janela, o contorno de uma pessoa segurando uma luz pode ser visto na escada do outro lado do prédio. Perturbadoramente, assim que os exploradores desligam sua própria luz, a outra pessoa faz exatamente o mesmo, indicando que estavam observando e não queriam ser vistos. Se você voltar a filmagem para quando eles chegaram ao andar superior, é possível ver uma luz fora da moldura da janela, mas não é claro se era a mesma pessoa que estava observando eles. Depois de chamar e não receber resposta, Brian e Michael decidiram voltar para o carro para evitar um possível ataque. É difícil saber exatamente quais eram as intenções da outra pessoa, mas o mais perturbador é que não havia nenhum outro carro na área quando eles chegaram ou saíram, o que indica que quem estava lá provavelmente chegou a pé e já estava no local há algum tempo. Em fevereiro de 2020, o explorador urbano Redon Ryder explorou uma casa abandonada em um local não divulgado com seu parceiro de exploração, Z. Clark. De acordo com Redon, a casa costumava pertencer a uma mulher idosa que havia falecido. Em completo contraste com a maioria das casas abandonadas, a maioria dos pertences da mulher havia sido deixada intacta. Por toda a casa, os dois exploradores encontraram de tudo, desde louças e talheres bonitos até tapetes ornamentados e um bar
totalmente equipado. Com base nos calendários encontrados na casa, a propriedade não havia sido ocupada desde agosto de 2018. Apenas alguns minutos após a visita, Ridon e Z encontraram algo extremamente triste e perturbador. Worried about something like this happening, and then it did. When we walked in here, we took a few steps in the door, and we saw this on the ground. Now, for those who can't figure that, figure out what that is a body stain. And you can see right there, there's a walker. So, unfortunately, it seems that the woman who had lived here had taken a bad fall, landed on the floor, and that's where she expired, unfortunately. It's extremely sad to us. It took us a good 20 minutes to decide what we're going to do here, and despite it feeling weird, we figured we still need to tell the story because this is a good reminder to everybody that you need to check on your loved ones. It seemed this woman had passed and was laying here for God knows how long before she was found. So check in on your loved ones, guys. No meio do corredor, pode-se ver uma mancha de corpo humano no chão, próxima a um andador, indicando que a idosa provavelmente caiu e não conseguiu se levantar. Tristemente, ela faleceu e seu corpo se decompôs antes que alguém pudesse ajudá-la, o que é uma forma aterrorizante de morrer. Há sinais de que membros da família tentaram organizar os pertences da mulher após sua morte, mas no geral, seus diversos objetos estavam em perfeitas condições, incluindo seus itens de banheiro que ainda estavam no local durante a gravação. É difícil assistir às imagens sem sentir sentimentos conflitantes, mesmo que a casa fosse bonita e mostrasse que a mulher que morava ali com seu marido era talentosa e extrovertida. É incrivelmente triste ver como ela encontrou o fim de sua vida. No geral, as imagens devem servir como um lembrete para sempre checar seus entes queridos sempre que tiver a oportunidade, porque ninguém merece morrer dessa forma. Desde 2020, Ridon Ryder não retornou àquela casa. O Ridley Hospital era um hospital psiquiátrico feminino em Lancaster, Reino Unido, que funcionou por quase 100 anos, de 1916 a 2013. Era famoso por ser um dos primeiros hospitais psiquiátricos do Reino Unido a lutar pelo tratamento humano de pacientes com doenças mentais. Em abril de 2022, o youtuber Exploring with Tom visitou o local com 3 de seus amigos no meio da noite. Durante a visita, eles foram extremamente barulhentos e não estavam atentos ao ambiente ao redor, o que obviamente não é a melhor ideia ao explorar um prédio abandonado. Lembre-se de que a maioria desses prédios abandonados ainda é considerada propriedade do governo. Além disso, se você perturbar a casa de um morador hostil sendo barulhento, ser preso provavelmente seria o menor de seus problemas. I'm not scared of you. Yeah, well, I am scared of you. I think someone is here now, to be honest with you. Após ouvir ruídos estranhos vindos de uma das salas, os 4 exploradores chamam para ver se há alguém do prédio, e é aí que a situação fica um pouco perturbadora. Hello? What? Go! 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 Tom! Go! Go! Everyone okay? Everyone okay? Keep calm. Keep calm. Keep calm. Man! What the f***? Don't hurry up. Get out. Get out. Get out. What do you want? He's right there! He's right there! Assim que um dos adolescentes chama, é possível ouvir um homem gritando de dentro da sala. Sem pensar 2 vezes, Tom e seus amigos correm de volta para o carro. Perturbadoramente, o homem não se contenta apenas em assustá-los. Ele os persegue até o carro. Não se sabe quem era o homem ou o que queria com eles. Uma teoria nos comentários sugere que provavelmente era um morador de rua que ficou irritado com o barulho que os 4 adolescentes faziam. Provavelmente não é nada agradável ter 4 adolescentes barulhentos entrando em sua casa abandonada, rindo e gritando. Ainda assim, é bom que conseguiram escapar sem ferimentos.